Olá, olá a todos que estão por aqui, chegando para essa conversa, nesse espaço que agora se chama Espaça Coletiva, que um dia foi minha conta pessoal, mas hoje é uma conta colaborativa, ocupada por mim e por mais outras mulheres, outras 20 mulheres. Eu vou ver aqui, eu acho que a Patrícia já chegou pra gente começar a nossa conversa. Peraí, que é a minha dificuldade tecnológica, achei. Acho que eu já aceitei aqui o chamado dela. Peraí. Tem alguma coisa aqui. Aceitar, pronto. Que alegria por essa conversa. Pouquinho nerviosa. Deu certo. Deu certo, que alegria. Que maravilha te ver, Patrícia. Também muito feliz de te ver. Pena que ainda por tela, né? Tomara que logo, logo pessoalmente de novo. Mas muito feliz desse espaço, Maria. Muito agradecida. Que bom, que bom. É uma honra receber você aqui, poder ocupar e fazer desse espaço uma espaça de fato coletiva e colaborativa e poder ter a chance de trazer visibilidade para diferentes assuntos. E esse é um muito importante que está precisando, não só agora, mas precisa muito de visibilidade em todos os momentos. Então, eu quero primeiro te apresentar, que ainda bem você chegou loguinho, porque eu estou nervosa. Mas vamos lá. Imagina. Um pouquinho, eu conheci Patrícia Varela há algumas semanas atrás, procurando coisas e ouvindo mulheres na internet. Eu acho que isso é muito importante, a gente buscar e ouvir mulheres que a gente admira, que são mulheres potentes de luta, que estão aí na linha de frente, antirracista, anticapitalista, antiespecista, anticapacitista, enfim, a gente pensar em todas as diferentes frentes de lutas que tem muitas mulheres aí nesses campos de atuação. Então, ouvindo outras mulheres de luta, eu cheguei até o nome da Patrícia e descobri o trabalho que ela faz como guardiã dessa terra, onde fica o Santuário Vale da Rainha, que ela visionou junto com o companheiro dela, o Vitor. E então logo escrevi, perguntei se eu podia visitar, como seria, e ela me contou um pouquinho e a gente organizou essa visita, que foi feita no dia de uma visita coletiva, né? Tinham outras pessoas ali, que inclusive são pessoas participantes, se não me engano, do Ashram, que é uma forma de colaborar também, que eu quero que você conte. E foi muito potente, foi muito perturbador, muito transformador. E uma das frases da Patrícia que ficou ecoando na minha cabeça foi: vocês não vieram aqui só para encontrar os mestres animais e as mestras animais, mas vocês vieram se olhar no espelho. Então é com essa frase que eu abro essa live e que eu te cedo esse espaço. Se você quiser fazer um canto para chegar, o que você quiser, se apresente, cante, fale. Vamos abrir essa roda de conversa. Muita gratidão, Maria. A tua sensibilidade, não só no dia, mas a tua sensibilidade, como eu te coloquei, né? Ou seja, o meio artístico é um meio que, se a pessoa é inserida, perde esse lugar sensível, de novo. Sensível do quê? De sentir qual é a contribuição, de sentir quem somos, de sentir quem o outro é. Quando isso se perde, então vira um exercício de vaidade. Você, obviamente, venceu todo o exercício de vaidade, inclusive disponibilizando o espaço para causas que nem sempre vão te fazer popular. Então, eu quero só registrar aqui meu respeito por isso, porque o que torna a gente popular é a gente ir com um coletivo. Só que se a gente continuar andando no coletivo, a gente vai caminhar para baixo e sem freio, correndo. Então, eu tenho muito respeito por pessoas e mulheres, especialmente como você, que estão à frente do tempo e realmente disponibilizando um espaço que não faz necessariamente cada uma de vocês popular, mas que ainda assim traz pautas importantes para que a gente não feche os olhos. Porque eventualmente alguém que te segue e não esteja muito conectada com a causa vai começar a ouvir pela admiração que sente por você. E isso também é uma responsabilidade pessoal para a gente entender que o nosso ativismo começa, o primeiro ponto, no nosso exemplo. Então, muita gratidão por trazer todos esses assuntos de maneira sublime, simplesmente com a tua presença. Ai, gratidão, mulher.
Posso fazer o cântico para a gente começar, então, efetivamente a conversa? Vem cumprir sua missão, força no teu coração. Vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só, a flor, o rio, o universo em nós. Vamos salvar esse planeta, respeitando a mãe natureza. He, 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 ya, he, ya, ho. Iahô! Foi esse canto que você fez no dia que eu fui. Nossa, como ele é potente, gratidão, assim, por trazê-lo. Gratidão, querida. Eu fico muito contente de novo que a gente possa ceder espaços assim e falar a respeito de tudo isso. Quando você abriu a live comentando a respeito do espelho, eu vejo importante, isso me lembrou uma citação de um mestre que eu admiro bastante, um mestre tibetano. Ele fala que a gente está olhando para o mundo e tentando corrigir o mundo da mesma forma que a gente faz quando o nosso rosto está sujo e a gente é criança e tenta limpar a imagem do espelho. Então, quando a gente coloca essa questão toda da gente olhar para dentro, no outro exemplo que você abriu a live, ou seja, da gente realmente disponibilizar o espaço que está em volta da gente como um espelho. Aqui, então, na vivência, era o quê? A contexto do entorno, mostrando para a gente quem a gente é. Quando a gente fala do caso das mestras búfalas de Brotas, quando a gente fala, e mestre, porque eles têm mestre animal, porque eles têm a capacidade de ensinar para a gente amor incondicional e perdão, quando a gente fala de situações do mundo e situações maiores, como, por exemplo, os distanciamentos sociais que nós temos do ponto de vista sociais e econômicos, a gente não pode deixar de olhar para nós a respeito disso. Como que a gente colabora com tudo isso? Por isso que essa fala tua do espelho abrindo a live, acho formidável para a gente começar a conversa. Senão a gente tende a cair aonde? Num assunto onde tem um escândalo a respeito de um fazendeiro que abandonou mestras búfalas e a gente absolutamente tenta corrigir tudo isso mexendo nessa imagem do espelho. E não vai ter jeito de fazer isso sem a gente não encontrar nesse espelho a imagem refletida, que são o quê? Os nossos hábitos. Sim. E muitas vezes direcionando essa raiva, que ela é legítima e ela serve como um motor importante para uma pessoa, sendo que ela faz parte, ela representa a lógica de uma estrutura, né? Então, só para introduzir um pouco, como eu contei, eu postei algumas coisas sobre o santuário, acho que todo mundo que está aqui está familiarizado. O santuário faz esse resgate dos animais de grande porte, né, que vem da indústria da carne, de abatedouros clandestinos, de fazenda de corte. São 140 mestres e mestras animais aí com você, né, Paty? E há mais ou menos umas 3 semanas, um caso terrível foi descoberto que mais de 1.000 búfalas e búfalos também, porque tem os bebezinhos, né, foram descobertos em situação de total indignidade, tortura, violência, né, sem comida, sem água, muitas búfalas grávidas, numa fazenda desse fazendeiro, e desde então o santuário se mobilizou com uma série de voluntários e voluntárias de diferentes lugares também. Isso. Para montar um hospital de campanha lá em Brotas, para fazer o salvamento das búfalas, para dar também enterros dignos para esses animais, né? Então, essa live, a gente vem falar sobre esse caso que está ganhando visibilidade, que precisa de mais visibilidade para que mais mobilização aconteça, e fazer também entender o porquê o veganismo, e o veganismo, sobretudo, popular e político, que tem consciência de classe, que questiona estruturas de poder, por que essa escolha, que pode ser pessoal e que depois se organiza no coletivo, está intimamente ligado com esse caso de Brotas, que ele não é isolado e que ele é uma ferida, né, de uma estrutura que está toda organizada e acontecendo de maneira normalizada. Exatamente. Então, esse é o caso, esse é o assunto. E eu queria falar um pouquinho. Tem uma frase, se não me engano, é do Chico Mendes, que é muito... que diz assim: ecologia sem consciência de classe é jardinagem. E eu acho que... eu acho Genial. fantástica, porque para mim, veganismo sem consciência de classe é dieta. E se tem uma coisa, o veganismo é também sobre hábitos alimentares, mas ele está inserido numa estrutura muito maior de consciência, né, Paty?
Exato. E é importante quando você fala isso, porque a gente também não pode reduzir o veganismo dessa perspectiva que você cita, ou seja, limitada, como um hábito de consumo. Então, se a gente coloca o veganismo como hábito de consumo, a gente perde o quê? A força política do veganismo. E aonde que está a força política? Na reivindicação dos direitos. Porque política, de alguma forma, ou seja, a gente tem uma liderança que a gente elege, que em teoria vai levar a gente para o bem maior que não é individual, e sim coletivo. Então, quando a gente simplesmente reduz o veganismo de um movimento político, sim, simplesmente para um hábito de consumo, a gente inclusive está fazendo o quê? Enfatizando que o consumismo é a forma de vida, ou seja, que além dele a gente não tem nenhuma expressão. Quando tudo isso acontece inconscientemente na gente, a gente começa a perpetuar o quê? O mesmo hábito do fazendeiro, o quê? De maus tratos, o mesmo hábito de exploração, fazendo com que o senhor Luiz Augusto viva em nós. E eu sei que isso é muito desconfortável, porque a gente não quer olhar para o Luiz Augusto e ter nenhum tipo de particularidade ou então de paralelo com ele. Só que a gente precisa ter uma honestidade cortante com a gente para entender qual é o Luiz Augusto que vive em nós. Então, quando a gente explora, quando simplesmente a gente pensa que isso é uma dieta elitista e um modismo, quando a gente se, de alguma maneira, interpreta tudo isso de uma forma rasa, a gente colabora para que perpetue no mundo tudo que a gente, enquanto valor individual, não acredita. Então é muito importante isso que você está trazendo, Maria, para a gente entender de uma forma mais ampla. E eu noto que uma das dificuldades do nosso tempo, quando a gente fala de qualquer assunto ligado ao quê? Aos vulneráveis. Eu tenho até um certo receio de falar de minorias, porque, por exemplo, às vezes falam assim, luta pelos direitos das minorias como da mulher. Gente, quando que mulher é minoria? Pelo amor de Deus, a gente pode ser vulnerável, mas a gente não é minoria. Quando a gente fala de mestres animais, a gente não pode falar que a minoria tem mais cabeça de mestre gado no Brasil do que gente. Então, ou seja, a gente tem que começar outra vez a exercitar um pouco mais do nosso conhecimento, sim, mas além do conhecimento, da nossa inteligência. E eu não tenho visto muito comumente pessoas exercitando inteligência. Simplesmente o quê? Uma repetição de informação, ainda mais numa era como a do Google, que todo mundo lê alguma coisa, se apropria daquela leitura como se fosse pessoal, mas sem a sinapse a respeito do conhecimento. Sim, com certeza. Com certeza. E eu acho que é uma lógica, essa lógica capitalista, que produtifica todas as coisas, né? Existe uma objetificação e essa objetificação faz com que a gente normalize violências e feche os olhos para uma série de coisas que deveriam nos tocar e nos atravessar naturalmente. E eu vi a sua live com a Gittel, que é outra maravilhosa também, e você trouxe uma fala, Paty, que eu achei muito importante também, que é sobre a forma como a gente, eu até anotei ela aqui, quer ver? A forma como a gente fecha os olhos, que nem a criança, que ela fecha os olhos, então se não está acontecendo, se ela não percebe que está acontecendo, para ela realmente não está acontecendo. Exato. Então, eu acho que essa forma como a gente está condicionado a objetificar, seja o corpo do animal, o corpo da mulher, a vida, né? Porque, assim, eu acho que um país, numa sociedade, eu acho que o mundo em geral está adoecido dessa maneira, mas um país onde uma mulher é vítima de estupro a cada 9 minutos, 3 mulheres morrem por conta do feminicídio a cada dia, mais de 63 mil jovens negros, corpos negros, periféricos e jovens estão morrendo todos os anos nas periferias. Se nós somos o país que mais mata pessoas trans e travestis, Exato. e mais de 70 bilhões de animais estão sendo mortos todos os anos, está existindo uma normalização da brutalidade. Exato. E isso é muito grave. Exato. Então, em que momento a gente está fechando os olhos? Eu te pergunto, e agindo como uma criança que se eu não estou vendo, e é claro que quanto mais privilégios, mais direito de escolha nesse sentido, porque existem pessoas e classes sociais de vulneráveis que não têm a opção de tapar o olho. Exato. Mas em que momento e por que a gente tapa o olho, né, de maneira geral, e normaliza essas violências e essas brutalidades? Acho importante quando você fala sobre essa normalização, a gente ainda assim prestar atenção no que é comum, Maria. A gente tem falado, ou seja, como você disse, a normalização da brutalidade. Então a gente vê como normal, só que a gente também precisa olhar
na minha humilde opinião, para dentro, inclusive no nosso sistema de crenças, quando a gente trata isso como normal, quando na verdade é só comum. Não é normal a brutalidade. Por mais que a gente tente normalizar, a brutalidade nunca é normal. E a prova disso é que o que está acontecendo em Brotas, independente da pessoa ser vegana ou não, é chocante. Por quê? Porque a brutalidade não é normalizada no espírito de cada um. Ela só se tornou comum na mente. E enquanto eu fecho os olhos e não vejo, em função, inclusive, dos meus privilégios que me permitem escolher não enxergar, porque é diferente quando a gente está exposto. A gente pode escolher não enxergar que tem pessoas hoje abaixo da linha de miséria, inclusive em função do mesmo governo, então não dá para a gente não falar aqui do que é interseccional, inclusive em função do mesmo governo que está acelerando a exportação de soja em um país que está negando esse tipo de colheita para as pessoas que estão passando fome nele. Sim, que está subsidiando o agronegócio e privilegiando. Exatamente. Então, não existe como, ou seja, não tratar desse interseccional e não existe como a gente não olhar para a gente e falar, peraí, ou seja, ainda que eu normalize a brutalidade, ela não é comum, porque quando eu encontro o que é agressivo, o que é violento, o que é injusto, o meu espírito se rebela. E aí vem o teu questionamento, como é, ou seja, que a gente se tornou, viu tudo isso e decidiu não enxergar? Então, o que a resposta que eu tenho disso, desse mesmo lugar onde o espírito veio e fica indignado, o espírito da gente foi calado. É como se a gente estivesse vivendo realmente em anestesia, porque o espírito luta pela injustiça. Ele fala: não, eu não quero, eu quero lutar pela justiça, e eu luto contra a injustiça. Eu me posiciono, eu não tenho medo de não ser querida se eu trago aqui algum assunto, porque existe uma maturidade que esse espírito tem de falar, é isso que é necessário. Agora, quando a gente vive fora do espírito e simplesmente à mercê das vontades inferiores que existem no ser humano, é a hora que a gente fecha os olhos. Agora, se a gente está fechando os olhos, o primeiro ponto para entender é que a gente está numa situação privilegiada. Ponto. Exatamente. Porque quando você está fora de uma situação privilegiada, você está com a realidade exposta. Então, eu posso dizer que, ou seja, eu não sei que pessoas são essas que vivem abaixo da linha de miséria. Agora, as pessoas que vivem abaixo da linha da miséria não têm o privilégio de não enxergar, porque elas estão com fome, porque elas precisam de alimento, porque elas precisam entender coisas que simplesmente não existe na agenda delas a oportunidade para isso, porque elas estão preocupadas em comer. E se a gente fecha os olhos, a gente usa o privilégio que a gente tem, em vez de responsabilidade, como usufruto. Então, a nossa sociedade ela tem colaborado muito mais para usufruto, e o usufruto vem do quê? Do ego. Enquanto a gente não der o salto desse ego, egoísmo, para o altruísmo, a compaixão não consegue acontecer. Sim. Sim, Paty, muito importante, e mesmo porque pensando como o veganismo político e consciente pode ser uma ferramenta de transformação nesse sentido, por exemplo, da fome, né? Nesse sentido, por exemplo, da falta de governo, como é que a gente pode pensar, por exemplo, o veganismo político é um veganismo que pensa a reforma agrária, é um veganismo que pensa acesso à alimentação nutritiva para que todas e todes e todos tenham acesso à alimentação nutritiva. E aí a gente pode falar do escasso acesso, dos desertos alimentares, o que está chegando para as pessoas, né, nos lugares aonde grandes corporações já tomaram, né? Elas são responsáveis pela alimentação de muitas pessoas e como isso é ruim e prejudicial para a saúde de todos. Então, por isso que pensar um veganismo que não é só sobre mais produtinhos no mercado e não é só sobre uma dieta individual, ela aliada com outras formas de luta, que é a luta do povo indígena, porque se o povo indígena está lutando por terra, é porque o agronegócio está querendo, né, empurrar esse povo para fora. Empurrar esse povo para fora. Então, a terra dos povos indígenas, a terra dos povos quilombolas, essa cosmovisão também indígena, dos povos nativos, dos povos de África, que vem trazer essa noção ancestral, porque vamos lembrar que a gente está há 7.000 anos no patriarcado e no capitalismo, um pouco menos, mas há 7.000 anos no patriarcado, e que a gente tem uma história que não é só pré-história, que nada aconteceu, como quer dizer o patriarcado. São mais de 50.000 anos de organização social, de matriz matrifocal, matrilinear, e que a gente vivia alinhado a essa cosmovisão. Então, entender que todas essas lutas estão alinhadas e que o veganismo político pode e deve trazer formas de pensar
a fome, a miséria, a desigualdade social, a injustiça social, o racismo, enfim, todas essas lutas, é muito importante a gente se apropriar desse veganismo como uma ferramenta política de luta, inclusive contra esse governo que está aí nesse momento, né? Exatamente. E trazer, eu falei essa palavra e eu vou enfatizar ela aqui, o que é interseccional. A gente geralmente trata, então, o assunto da mulher é o assunto da mulher. Então, estamos na luta para que o feminino, pela igualdade de gêneros, e a gente pode trazer o trans aqui, enfim, e outros gêneros entre essas duas polaridades, homem e mulher. A gente pode falar aqui da causa do mestre animal, a gente pode falar da causa do meio ambiente. Mas a gente pode falar aqui, do ponto de vista interseccional, de novo, da causa da opressão. Porque não existe, se a gente se consultar, não existe nenhum espaço nosso nas causas que a gente já se identificou que a gente colabore com a injustiça. O que eu noto é que não existe esse ponto do interseccional. Então a gente pensa que é simplesmente aquilo. E quando a gente cria guetos dentro de um movimento que é anti-opressão, não estou falando de um movimento de um de outro. Quando os guetos são formados, então eu crio o gueto que eu luto porque eu não quero os vulneráveis que são as mulheres. Eu luto porque eu não quero os vulneráveis que sejam os mestres animais sofrendo. Eu luto por... Agora, e se a gente se unir? E se a gente se unir e lutar contra a opressão? Então, a minha presença, eu invoco que eu não aturo, eu não tolero nenhum tipo de injustiça com qualquer tipo de ser. Não importa a minha relação com ele. Isso não significa que, bom, se é a minha mãe eu vou defender, agora se é outra idosa eu vou pensar que de repente o sujeito é forte e ele revida, então melhor não. Porque briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas se é a briga da minha irmã ou do meu... alguém próximo meu, então eu meto a colher porque eu me importo. Ou seja, enquanto a gente não trouxer o interseccional e entender que a gente precisa lutar por todos, inclusive os que a gente não conhece pessoalmente, a gente vai ficar navegando no raso da vida que o egoísmo oferece para nós com muitos privilégios. Sim, sim. Então, é Porque... um salto. porque... Não, imagina, desculpa eu, porque esse lugar de não abrir o olhar para essa família estendida, que é a humanidade, eu acho que ele é um lugar quentinho que dá para a gente uma ideia limitada de conforto, né? E por isso que eu disse, eu volto lá para o começo da live, que a experiência lá no Ashram, ela foi maravilhosa, foi linda, mas foi muito perturbadora também. Exato. E eu estava com a minha companheira ali, eu lembro, a gente deitou ali na pata do Mandela, foi muito bonito, e ela falou, ainda bem que ele está aqui, né, e salva. Eu falei, ele tá, mas e os outros milhões? Sim. Em qual condição eles estão? Então é perturbador, muito perturbador também essa vivência lá, né? E passar esse dia. Exatamente. Então, isso, quando você fala desse número, e também é bom a gente entender isso, o santuário, como você já comentou no começo, são 140 vidas que estão salvas aqui dentro. Quando a gente pensa a respeito de um ano, e não de um mês ou de um dia, a gente está falando só de terrestre em torno de 70 bilhões, e eu sempre questiono esse número, por quê? Aqui na roça, por exemplo, aqui o sul de Minas é muito conhecido pelo queijo caseiro, queijo de Minas, o queijo que é, enfim, incrível, e que traz todo esse rótulo que é bom, que é da Mestra Vaca Feliz, que, de novo, é aquele sabor. Então, a gente se apropria de alguma coisa ligada e relacionada só aos nossos sentidos. Então, eu me limito ao prazer que eu sinto com aquele queijo, desconsiderando tudo aquilo que está em volta. E aí, o ponto que eu quero trazer desse número é que aqui na roça, a gente não tem, se você repara, andando aqui em volta, na região, não só aqui no bairro, a gente não vê eles etiquetados. O que significa isso? Que eles não estão nessa contagem de 70 bilhões. E eles estão morrendo também. Então, o número, Maria, é muito maior. E se a gente parar para pensar em vida debaixo d'água, imagina, os números são tamanhos que não se consegue pensar em número, se pensa em peso, em número de contagem individual, se pensa em número de contagem coletiva. Se pesa e quando a gente começa, de novo, a tratar uma vida por peso em vez de indivíduo, é a hora que essa objetificação que você já falou é válida da perspectiva interseccional, que eu também, como mulher, vou ser olhada pelo tamanho do meu busto, pelo tamanho do meu quadril, e não pelo potencial de sonhos e energia e o que cada um traz aqui.
Então, outra vez é esse olhar para dentro e essa condição de aceitar a crise, gente. Aceitar a crise interna, porque quando a gente entra em contato com essa perturbação que a Maria trouxe, Maria, eu concordo com... Eu vivo perturbada aqui, porque eu dou mamadeira para um e eu penso que esse leite a gente comprou de um que perdeu a vida, de uma mãe que nunca viu o filho. E é um momento de crise, é um momento de dor, mas a gente pensa e fala, nossa, que bonitinho dar mamadeira para ele, que fofo. Não, a vida não é fofa, gente. A vida é fofa no raso do ego. Além do raso do ego, a vida, como a Maria trouxe, com sabedoria, é perturbadora. Agora, a questão que eu tenho aqui, a gente tem a maturidade para lidar com o que é perturbador? Ou a gente vai desligar essa live e falar, não, eu não aguento esse assunto, eu não quero ver isso. E como a Maria trouxe dessa fala, como a criança que brinca, agora eu vou me esconder. E como a criança não está vendo os outros, ela acha que os outros não estão vendo ela. E ela vive nesse momento suspenso que ela pensa que a realidade é o que ela está criando. E sim, a gente está co-criando a realidade. Mas co-criar a realidade não significa a gente simplesmente colocar vetos na realidade maior e viver um mundo de fantasia que só vai prejudicar quem está fora dessa realidade que a gente está simplesmente determinando com os muros que estamos construindo no nosso olhar. Uhum, uhum. E uma vez que a gente toma essa decisão, a gente invisibiliza as outras todas as possibilidades, né? Então, esse lugar que nega, aparentemente ele só afeta o nosso mundo, porque eu tô escolhendo não ver, mas a partir do momento que você toma a decisão de não olhar, você invisibiliza também para o coletivo, porque você também é uma rede de mobilização e de difusão da realidade, sem dúvida. E eu desde 2004 que fui vegetariana, comecei sendo vegetariana, deixei de comer carne vermelha, muito intuitivamente, ainda sem muita consciência assim, política, ambiental e etc. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, e aí mais 2 anos para cortar o frango, fui peixetariana há muitos anos, e até que há 3 anos eu fiz a transição para o veganismo, e foi um processo que, assim, no peixetarianismo, porque eu fui do peixetarianismo, mentira, eu cortei carne vermelha aos 16, depois 2 anos, depois frango, e aí peixetariana, aí já fui da peixetariana para vegana. Mas foi uma transição que eu também tive que respeitar, assim, foi um processo muito importante, porque eu tentei algumas vezes e não estava acontecendo, não estava conseguindo, e eu sendo muito rígida comigo mesma, e muitas vezes, então não vou tentar mais e etc. Mas foi muito importante perceber também esse tempo, esse processo do meu corpo, sempre aproveitando, tudo bem, nesse momento não é possível para mim, mas eu vou buscando informação, eu vou buscando conhecimento. Porque eu acho que o processo, ele é muito de um lugar do coração, mas é importante a gente ir alimentando a nossa mente, nosso conhecimento e fazendo esse diálogo entre o coração e a mente. Então, foi muito lindo, porque quando aconteceu, quando eu realmente fiz a transição, foi da forma mais suave possível. Claro que sempre tem as questões e os aprendizados, e fui aprender a ir para a cozinha de fato, e cozinhar meu feijão, meu arroz, e você vai criando uma outra relação com o alimento, também com a procedência do alimento, também com a sua forma de consumir o alimento, né? Então, onde eu vou procurar as hortaliças, eu vou num produtor local, eu vou procurar pequenos produtores. Então, acho que tem todo um processo de transformação e que tem suas maravilhas, tem suas aleluias, tem seus momentos de desespero, mas que é importante também que a gente abrace essas pessoas que estão num processo de transição, que estão perdidas, que não sabem por onde começar, ou que muitas pessoas se culpam muito. Eu sinto muito isso, assim, quando eu falo, sou vegana. Ai, mas eu queria, mas não dá, mas é que tem o queijo, mas... Tudo bem, calma, ninguém tá te obrigando. Vamos, né? Que as pessoas se permitam esse processo, né, Paty? Exato. E aí entra na questão da crise, também um outro aspecto que você trouxe, da desistência, e eu vi algum comentário aqui de alguém que tentou por um tempo e parou. Então eu vou levar isso para um outro lugar, tá bom? Eu vou, em vez da gente falar de tentar parar de comer o queijo, eu vou tentar falar alguma coisa que move a gente. Algo que a gente sabe que é muito importante, algo que realmente justifica a razão, inclusive, da gente estar aqui. Qual é essa razão? A gente, em vez de prejudicar, ajudar.
A gente, em vez de se fechar no nosso umbigo, conseguir enxergar outros. A gente, de repente, está com duas pernas, para quem teve esse privilégio, e conseguir andar sobre elas. Então, em vez da gente ficar pensando nisso, falei, tentei tanto tempo, nossa, é difícil, é por aqui. Eu vou voltar a gente na sabedoria cósmica dessa inteligência que fez com que a gente aprendesse a andar quando a gente ainda era criança. Porque você imagina se a gente tivesse que aprender a andar agora? Olha só, a gente está falando de um assunto extremamente importante e a gente ainda assim, a gente fala, nossa, não, mas isso me deixa muito triste. Não, eu não consigo ver isso. Não, mas daqui, ou seja, fica um lugar que basicamente, se fosse hoje, dentro desse exemplo de caminhar, a gente ia falar, melhor então não caminhar. Eu vou procurar uma cadeira de rodas. E eu não estou fazendo alusão aqui a ninguém que precisa passar por isso, precisa no sentido do que a vida coloca, e sim no sentido de privilégios que a gente recebeu como duas pernas para andar e nos negarmos a caminhar porque não toleramos a nossa crise, uma, e segundo, porque desistimos. Então, eu não estou falando pelas pessoas que passam por isso por uma condição misteriosa da vida. Eu estou falando para nós, que temos duas pernas e simplesmente nos colocamos num lugar de é muito difícil andar. Então, nossa, não, mas como eu tentei já algumas vezes e daí me ridicularizaram, porque quando a gente tenta andar é isso, né? Agora, qual foi a mãe também, ou a figura materna ou paterna, que nessa tentativa falou, filho, filha, você não tem jeito, você não vai conseguir andar, a gente vai dar um jeito de outra forma. De jeito nenhum, a gente estimula. Então, eu quero trazer esses dois pontos. O que a Maria está falando da gente incentivar pessoas na transição e da gente se lembrar de que, às vezes, a gente voltar nesse lugar de criança sem ser infantil, mas a criança que o mestre deixou que entraria no reino dos céus, essa criança de falar, eu não consegui hoje, mas eu vou conseguir amanhã. E continuar tentando, porque se você tem as duas pernas nessa condição privilegiada de que você pode caminhar, não é digno que você desista de caminhar. E qual é esse caminhar que a gente está sugerindo nessa live? O caminhar do espírito que não se cala frente à injustiça. Não é sobre a gente encontrar um queijo gostoso no mercado, é sobre a gente se negar ao queijo independente do gosto dele, porque o queijo faz sofrer outros seres. E, inclusive, dentro da questão toda política, da gente estar favorecendo um governo que tem mandado outra vez grãos para fora do país e aqui embaixo, nesse lugar sombrio onde o ego se encontra, simplesmente colocado como estatística as pessoas que não têm o que comer. Faz sentido isso? Nenhum sentido. E eu estava pensando, né? A gente tem visto imagens muito aterradoras, né? Pessoas revirando os restos e o agronegócio exportando soja enfim, e multiplicando as monoculturas. Por isso que realmente, assim, o veganismo ele é uma escolha política de não compactuar com essa lógica de opressão, de não compactuar com essa lógica de tortura, violência, e ela é uma ferramenta política muito importante, sobretudo para um momento como esse, assim, porque não é sobre a indústria da carne produzir mais carne para poder alimentar mais pessoas. O que eles produzem carne poderia alimentar um planeta e meio, mas para quantos essas carnes estão chegando, né? E qual é a qualidade desse alimento? Porque as carnes de qualidade são exportadas, as carnes, né? Enfim, a importância da gente pensar. Uma outra frase que eu ouvi esses dias e que ficou assim também, eu vou tentar lembrar, mas é assim, do que estou me alimentando como estou me alimentando e o que está alimentando o que eu me alimento. Porque assim, sempre que a gente a gente busca comprar o nosso alimento em algum lugar, ou a gente faz escolhas em como consumir, a gente está apoiando iniciativas. Exato. Né? Então, se a gente escolhe comprar o nosso alimento de um pequeno produtor, de um produtor local e não fazer a compra num grande supermercado que também explora trabalhadores, explora animais humanos. Exato. Então, são pequenas escolhas políticas e cotidianas que vão também trazer a consciência. É muito importante que nesse meu processo, como eu contei, parei de comer carne aos 16, sem muita consciência. E aos poucos fui entendendo, fui preenchendo uma série de lacunas políticas na minha cabeça, entendendo o cenário político. Depois o feminismo entrou na minha vida e depois
Enfim, e aí a gente vai entendendo, como a Paty falou, que se a gente é chamado de radical de uma maneira pejorativa, o que é muito equivocado, mas se a gente for pensar na origem dessa palavra, nada mais é do que aquelas pessoas que buscam a raiz dos problemas. Então, se há um reconhecimento de que a raiz de todas as opressões é um sistema que está adoecido, que é patriarcal, que objetifica corpos e vidas, a gente começa a entender isso que a Paty falou, que existem maneiras de causas diferentes pelas quais lutar, mas todas estão lutando contra uma mesma raiz de opressão, que é patriarcal, que é capitalista, que é colonial também. Exato, Né? exato. Quando a gente fala disso, perdão, você ia desenvolver a fala ainda? Eu vou procurar a frase que eu vou falar lá. Quando a gente fala de povos originários, eu vejo uma comoção muito grande em rede social, por exemplo, dando apoio, oferecendo apoio. Só que a gente precisa entender que o agronegócio, tirando os povos originários da própria terra, em função da exploração de mestres animais, está fazendo com que a nossa luta comendo carne, a nossa enquanto humanidade, comendo carne, consumindo queijo, seja vã quando a gente fala que está defendendo os povos originários. Não adianta isolar, gente. Esse interseccional, de novo, eu foco para que a gente possa estudar. Não adianta a gente olhar para esses povos originários e imaginar que a gente está protegendo eles com manifesto em rede social. Se quando a gente para comer, a gente está basicamente colocando força em quem está expulsando esses povos originários das terras que pertencem a eles. Então, tudo isso precisa ser visto, outra vez, olhando para dentro. Qual é o nosso papel no problema? Qual é o nosso papel na solução? Se isso não for invocado em cada um de nós, a gente tende a sempre olhar para fora. E olhar para fora é importante para que a gente consiga identificar o sintoma. Antes, na medicina, quando a gente via, por exemplo, a Ayurveda, a medicina chinesa, se falava muito do que? O sintoma levava à causa. Hoje, o sintoma se encerra nele. Então, é comum a gente ir no médico e falar que está com dor de cabeça e o médico fala, então toma Novalgina. A gente vai para o médico e está com dor de estômago, toma omeprazol. A gente vai para o médico e qualquer que seja a queixa, tem um remédio para aquilo. Agora, aquele remédio, ele remedia, ele não cura. Porque ele só remedia, ele não cura? Porque ele está ligado ao sintoma. Quando a gente vai para a causa, para esse radical que a Maria trouxe, então a gente consegue verdadeiramente operar a mudança. Só que esse radical é muito desconfortável. E eu volto na questão da crise. É importante a gente, como ser humano, a gente também desmistificar o lugar da crise como algo desfavorável. Porque existe esse lugar que a gente precisa tá vivendo sempre, é um paradoxo, porque quando a gente está feliz, as pessoas perguntam, tem um ditado popular que diz, você viu passarinho verde? Então é como se fosse, ou seja, ninguém aqui é feliz. Se você está feliz, está equivocado. E ao mesmo tempo, existe o paradoxo contrário, nessa situação outra, da gente olhar e falar assim, putz, espera aí, como é que eu posso entrar em contato com a minha crise pessoal? Eu não posso entrar, eu tenho que parecer que eu estou feliz. Então é um paradoxo de novo, porque quando a gente está feliz, falam que é exceção. E quando a gente está em crise, dá a impressão que só a gente está infeliz. Então, o que eu estou colocando aqui são simplesmente reflexões para que a gente possa, com legitimidade, viver o que o momento apresenta. Eu coloco para vocês, como a Maria comentou da transição dela e dessa vivência aqui no santuário que foi perturbadora, Brotas, que é perturbador hoje também, ou seja, a situação perturbadora, a gente olhar para isso e acessar esse lugar de crise e desmistificar o espaço que essa crise dentro de uma cultura propiciou para nós como se ela fosse desagradável. A crise é favorável para o crescimento. A crise, é importante a gente acessar isso, senão a gente pensa que a crise é algo para a gente remediar. E aí, então, qual é a Novalgina e o omeprazol da crise? A gente vai beber, a gente então vai ter orgasmos, a gente vai fugir para quê? Para os prazeres sensoriais. Porque os prazeres sensoriais levam o ego para uma sensação de gostoso. E as crises... Oi? Ou para o Rivotril. Eu para o Rivotril, exatamente. Tem outras opções aí. Então, agora, essas crises do espírito, elas não conseguem se calar se a gente realmente invocar na gente de novo, que a gente não vai se anestesiar. Então, se a gente vai no médico e começa a tomar omeprazol, vai chegar uma hora que o omeprazol não vai dar conta, que o Rivotril não vai dar conta. E qual é a conta que vai dar pra gente ter que pagar? A gente vai ter que se olhar.
Agora, por que que a gente precisa esperar outra pandemia? Por que que a gente precisa esperar mais trans? Por que que a gente precisa esperar que mais mulheres sejam? Ou seja, por que que a gente precisa esperar que esse número de mestres animais, que a terra seja infértil, que as pessoas estejam abaixo da linha da miséria? Por que que a gente precisa esperar tudo isso se a gente pode agir agora? Ai, silêncio para reverberar. Sim, nossa, gratidão pela sua fala. Paty, sim, eu passei por um processo que, aos 24 anos, hoje eu tenho 34. E que por muito tempo chamei de um processo depressivo. E tem uma amiga que a gente trocando, ela falou, e eu contando como tinha sido a experiência, foi muito profunda e difícil. Ela falou, esse foi seu chamado de alma. E aqui eu não estou romantizando a depressão, é claro que tem um elemento que é químico no cérebro e a gente precisa estar atento a isso. Mas esse lugar da gente não silenciar a crise o nosso corpo ele tem formas de se manifestar e de falar. Então, a gente vive a era da hipermedicalização. Não por acaso, as 3 grandes indústrias que mais lucram no mundo capitalista de hoje é a farmacêutica, é a indústria da carne Sim. e a indústria bélica. Então, a frase eu achei, e ela faz um link com essa sua fala e com essa questão das 3 indústrias que mais lucram no mundo capitalista hoje, ocidental. Com o que estou me alimentando e o que estou alimentando com isso. Então, eu acho que a gente fala sobre alimento também, alimento comida, mas é também sobre como a gente alimenta a nossa mente, os nossos olhos, né? Como a gente alimenta a nossa alma, se é com Rivotril ou se é com poesia, com... né, enfim, com manifestações da alma, da arte, se é com dança, se eu estou me alimentando com carne, que é sofrimento, que é desespero, que é muitas inflamações também para o corpo, a questão dos laticínios, ou se é com alimento puro que vem da terra, que essa terra nos dá, essa abundância, e que todos deveriam ter acesso. Por que todos não têm acesso a comida que a terra dá? Exato. Então, existe uma luta por terra, que é a luta pelo alimento, que é a luta pelo resgate da ancestralidade, por todos esses saberes. Então, essa pergunta, eu acho que ela faz um gancho assim com essa fala linda que você fez. E é uma reflexão de com o que estou me alimentando e o que eu estou alimentando com isso, em vários aspectos. E aí, indo para... Já que eu citei agora há pouco a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, tem uma interpretação na Ayurveda a respeito do que a gente se alimenta, que eu também vou colocar isso, ou seja, como uma outra reflexão em cima da frase que você trouxe, ou seja, do que a gente se alimenta e do que a gente alimenta, enfim, toda essa conexão que você fez. Existe também a gente pensar que está se alimentando e a gente, na verdade, não está digerindo isso. Então, da mesma forma, ou seja, desse exemplo que a Maria trouxe, agora que você trouxe, Maria, eu colocaria tudo bem. Eu penso que eu me alimento, mas eu só me nutro do que eu consigo digerir. Sim. Só que ainda assim, esse alimento em mim, eu digerindo ou não, está alimentando outros aspectos. E aqui eu entro também num tópico importante que a gente vendo toda essa problemática, a gente pode simplesmente ir para dentro num lugar depressivo, inclusive triste, ou seja, muito perturbador, e vou usar essa palavra mais vezes que a Maria trouxe, que você trouxe, Maria, de olhar e falar assim, isso não tem jeito. Não é possível. Como que eu, do meu tamanho, vou conseguir fazer isso? Então, eu lembro também, dentro dessa cultura oriental, que o mestre falava para o discípulo, falava, quando você sentir que você é muito, muito, muito pequeno, você vai para o jardim, olha para baixo e vê as mestras formiguinhas. E quando você estiver achando que está tudo certo e que você está conquistando uma confiança arrogante, então você vai para o jardim e olha para cima. Então, essa relação, ou seja, a gente está aqui, a nossa vida não é uma vida separada, não é uma vida segregada. Eu acredito que parte da história foi segregar a gente, foi segregar o movimento, foi separar. Essa ordem separatista está mexendo com a força que a gente tem quando a gente se une. Então, simplesmente, ou seja, o que você faz, como a Maria trouxe, não é... Em outra fala tua, você trouxe essa contextualização de que está todo mundo ligado. Ou seja, cada um ali fazendo o que está fazendo, está impactando o outro.
tá de alguma forma sendo farol para o outro, tá de alguma e farol para o bem, e farol para o mal, ou seja, tá colocando, ou seja, e o maltratado como o que é fácil, e não necessariamente como maldade, o maltratado com esse aspecto de quem ignora e não de quem tem a intenção de prejudicar. Então, tudo isso para que a gente realmente questione. Aí, tudo bem, eu me alimento. Então, partindo do pressuposto do alimento que eu penso que eu coloco para dentro, mas eu não consigo digerir. Por exemplo, quantas pessoas podem escutar essa live e digerir muito mais do que está sendo dito? Por exemplo, quando a Maria fala a respeito da crise, ela fez um pontual sobre algo que foi muito profundo em uma questão de minutos. Agora, uma pessoa sensível e que de repente está passando por essa mesma crise, pode escutar essa fala e falar: se ela conseguiu e essa mulher tem essa clareza que ela tem hoje, eu também vou conseguir. Então, essa mulher, essa pessoa, esse ser escutando isso, vai entender muito mais do que foi dito, vai se alimentar muito mais do que simplesmente entrou pelos ouvidos, porque ela está digerindo muito mais. E a questão que eu trago com isso é que quando a gente pensa na carne especificamente ou no queijo, não é porque a gente está se alimentando disso que a gente está digerindo só isso. Primeiro, a nível nutricional, a gente tem condição de pegar tudo isso numa dieta de plantas. E o que está vindo com isso, a gente também digere sofrimento. Quando a gente está perto de pessoas tristes, a gente não fica triste. O Vitor voltou ontem de Brotas, anteontem, enfim, agora de Brotas. E ele é perceptível que ele não digeriu simplesmente uma situação, ele digeriu sofrimento. Então ele, de alguma forma, ele está triste, ele está pensativo, ele está sensível, ele está silencioso. Então a gente precisa entender que a gente está se alimentando o tempo todo e não só do que vem ali propriamente dito, mas do que a gente consegue digerir daquilo. E do ponto de vista da dieta especificamente, a gente não está digerindo só cálcio e proteína. A gente está digerindo muito mais do que isso. E isso também encontra razão em por que a gente perde a clareza. Vocês já tentaram conversar quando a gente está com a barriga muito cheia? A gente fala: nossa, a gente está letárgico. Imagina que a gente está vivendo uma sociedade que essas indústrias que mais lucram estão transformando a gente em letárgico. Por que isso? Porque a carne excessiva, o alimento excessivo que causa inflamação, faz o que a gente ficar letárgico, porque o corpo precisa canalizar a energia para conseguir sobreviver. E aí a gente vai no médico, e o que o médico faz? Coloca a gente em letargia com remédio. Então, se você está passando numa crise, como a Maria colocou, a depressão traz tudo isso, né? Você pode trazer um aspecto que é cerebral. Só que ao mesmo tempo a gente encarar e falar assim: eu quero viver isso, eu quero viver a minha crise, eu quero viver a digestão do que eu estou me alimentando, eu quero viver o que é maior do que simplesmente o alimento que eu estou colocando através dos meus sentidos para dentro de mim. E aí o resultado disso é maior do que simplesmente uma crise, uma depressão, um momento perturbador, porque ele expande a nossa consciência. Faz sentido isso, Maria? Nossa, total. Total, porque até hoje, assim, eu vivo os entendimentos dessa crise, assim. Até hoje, fichas caem, eu sempre me relaciono com esse lugar, assim, não num lugar de identificação, mas de respeitar esse momento e Sim. esse momento de aprendizado mesmo. Foi muito difícil na hora e eu tenho amigos em volta de mim, acho que é um momento muito difícil para todos. Conheço Exato. muitas pessoas que estão passando por processos, algumas medicadas e outras buscando outras formas de medicina, né, para o Sim, sim. corpo e para a alma. Mas é muito importante que, talvez até mesmo medicado, a gente procure silenciar e ouvir o que o corpo. Dúvida. Se Sem você não dúvida. teve outra opção, entrou no medicamento, no remédio, né, farmacêutico, alopático, mas procura esses momentos de silenciar, de tentar escutar o que teu corpo quer te dizer, o que a tua psique tá te trazendo, porque tá sendo um momento muito difícil para todos, mais difícil para uns do que para outros, com certeza. Mas é um chamado aí, é um chamado para o coletivo adquirir consciência e poder cada um olhar no espelho de si próprio também e poder olhar no entorno, poder olhar em volta. Mas Maria, sabe, fala, Paty. você trouxe com essa fala algo que me provocou num lugar que eu sinto que eu preciso falar também, Por favor. que é o não julgamento. A gente fala muito do não julgamento com o outro, mas a gente nem sempre fala com a gente. Então vamos supor, se você que está nessa crise, nesse momento, como a Maria colocou, que de repente precisou ir para a alopatia, não se julga.
Uhum. Se você, ou seja, a gente ter que ir para a alopatia em um determinado momento não significa que a gente vai ficar nisso. Não significa que se você não conseguiu parar de comer carne, que a carne não é para você. Não significa, ou seja, a gente precisa parar com essa forma absoluta. Isso sim seria o radical pejorativo. E não o radical de quando a gente resolve pela raiz. Então, eu só coloco isso para a gente não julgar a gente mesmo. Se o momento exige de nós algo que para frente vai ser diferente, viver esse momento em plenitude, até para doer menos, até para que não seja mais desconfortável e conseguir esses caminhos de silêncio, como a Maria trouxe, esses momentos de interiorização, de digerir o que está acontecendo, para que seja maior do que simplesmente o que se apresenta ali em bruto. Né? Então, eu coloco isso que vejo importante para realmente a gente fazer as pazes. E você coloca o chamado, Maria. Eu queria também trazer aqui um conceito de iniciação. Ou seja, a gente vive a nossa vida de uma maneira, ou seja, muitas vezes absolutamente no automático, sem questionar nada. E de repente, situações acontecem como brotas, situações acontecem como uma depressão, situações acontecem como a perda de um ente querido, como o que quer que seja. Então, a gente, em vez de olhar aquilo como algo que seja negativo, a gente ressignificar para que aquilo seja uma ferramenta que o Espírito manifestou para que a gente se alinhasse à nossa missão. A nossa missão do que é bem, do que é próspero, do que é amor, do que é serviço, do que é consciência. Então, a gente usar tudo isso, independente da dor, a gente ressignificar essa dor para um momento maior, aonde a gente consiga ser iniciado. Iniciado aonde? Nos caminhos que são de fato nossos. Porque quando a gente está no automático, a gente não vive os nossos caminhos. A gente vive os caminhos que impuseram para nós. Então, se é uma orientação sexual que foi imposta para nós, a gente vive aquela orientação sexual. Se foi uma cultura de carne, a gente vive aquela cultura de carne. Porque a gente está, outra vez, no coletivo, a gente está vivendo algo no automático, sem questionar. E a crise, ela pressupõe que a gente, de alguma maneira, está olhando em volta e falando, mas eu não entro aqui. Eu me sinto isolada, eu me sinto sozinha, sozinho, sozinha. Eu preciso de algo além disso aqui. Então, outra vez, olhar para tudo isso como uma iniciação e caminhar essa iniciação. Com certeza. Nossa, Rô, Paty. E sabe que me fez, você trouxe na sua fala alguma coisa que também me fez pensar sobre essa ideologia toda a qual nós estamos submetidos, que ela é dualista, ela é binária, ela é dicotômica, porque ou a coisa é boa, ou você está bem, existe o imperativo da alegria, ou você está mal e isso é ruim, né? E existe uma ideia que ela é muito limitada e limitante do que é bom e do que é ruim. Crise, ruim. Exato. Estar bem, interagindo, se auto-expondo o tempo inteiro é bom. Uhum. Então, a gente vive esse momento também que o imperativo é interagir, é se auto-expor, é interagir com as tecnologias. Eu acho que isso também leva a um esgotamento e aí eu trago o outro lado que é do silenciar, que é do recolher, que é também uma forma da gente fazer uma escolha política de não reproduzir só o que está dado para a gente reproduzir, né? E saber se apropriar e também criar caminhos que são autênticos dentro, por exemplo, eu acho que isso que a gente está fazendo é transformar uma coisa que está totalmente dentro da estrutura do sistema e encontrar uma brecha dentro dessa ferramenta chamada Instagram, para a gente poder abrir essa roda de conversa. Eu estou vendo várias pessoas interagindo de maneira muito incrível, assim. Então, quais caminhos autênticos a gente pode encontrar para se construir enquanto ser, né? Como é que a gente pode cada vez mais desconstruir essas ideologias binárias, dicotômicas entre bom e ruim, homem e mulher, né? O binarismo está em tudo, na verdade, e que vai criando essa deformidade mesmo de percepção. Então, é isso, uma crise, de novo, sem romantizar, ela tem muitas partes ruins, mas o que é que tem de produtivo? O que é que pode te levar, né? Você escolher começar um caminho no vegetarianismo pode ter muitos desconfortos, e que bom! Porque na mentalidade que a gente está inserido é desconforto ruim, não quero. Exato.
para, sai, sai, sai. Tá? Não, desconforto, que bom. Eu vou me sentir desconfortável, eu vou ter que aprender novas coisas, eu vou ter que Uhum. procurar coisas. Então, a gente entendeu o desconforto também como um lugar importante para a transformação. Assim como a gente falou lá no começo da live, a raiva também é legítima. É claro que o ódio, ele paralisa, isso não interessa, não mobiliza. Mas essa raiva que é legítima e que mobiliza, sim, eu tenho raiva e isso me faz querer mudar, querer fazer Isso, alguma coisa que é isso, diferente. Então, é isso importante. mesmo. E aí, Paty, eu queria encerrar esse momento para a gente focar agora em Brotas e você trazer como é que está a situação, do que Sim, vocês sim, sim. realmente precisam agora. Então, para isso, eu queria só encerrar dizendo que eu sou bem ruim das tecnologias, todos sabem, mas eu vou fazer o possível para salvar essa live. E aí nela, ai, peraí que apagou uma luz que eu tinha deixado acesa, mas eu acho que tudo bem, tá? Eu tô aparecendo aqui. E aí eu vou deixar salvo, gente, porque tem uma outra coisa que também sempre aparece nessa discussão de o veganismo e tal. E tem uma ideia que esse marketing negativo, que está sendo muito bem financiado pelos interesses que querem esse financiamento, que não, é um lugar elitista, é muito mais caro, é muito mais. E eu acho que tem muita gente boa na internet Uhum. usando essa ferramenta para coisas boas, desmistificando esse lugar, desconstruindo esse lugar. E eu vou listar uma série de perfis, Aham. enfim, uma série de perfis que ajudam nesse processo de trazer o veganismo para esse lugar popular, Uhum. de pensar a soberania alimentar, de pensar a horta no seu quintal, de pensar no pequeno produtor. Sim. Então, eu vou deixar listado aqui uma série de perfis que fazem esse trabalho lindamente. É, e aí, eu queria dizer também uma última coisa, que se você está nessa transição, passando por esse processo de crise no geral, ou em relação à questão do vegetarianismo e veganismo, procure, primeiro, nutricionistas ou pessoas profissionais que estejam alinhados com a perspectiva vegana ou vegetariana, porque assim como essas corporações, elas também têm muito dinheiro para investir no marketing, elas Uhum. também estão, de certa forma, infiltradas no saber acadêmico. Então, se você vai num profissional, uma profissional que não está buscando esse lugar, muito provavelmente vai te desencorajar a passar Exato. por esse processo. Então, procure, através, quem sabe, desses perfis que eu vou te passar, você possa encontrar nomes, mas procure profissionais que estejam alinhados com essa perspectiva. E uma coisa que eu ouvi a Paty falar na outra live que eu assisti dela, procurem ajuda, procurem pessoas, mulheres que estão aí produzindo esse conteúdo, mulheres negras, mulheres sapatonas, mulheres trans, mulheres periféricas, tem muita gente trazendo o veganismo para esse lugar real, do pé no Exato. chão, popular, e que estão fazendo um trabalho lindo e que eu tenho certeza que vão adorar responder seu story e vão ser uma ferramenta de fortalecimento, né, Paty? Que lindo, Maria. Eu fico assim muito tocada sempre, eu falei isso para você pessoalmente, né? Como que todo esse teu processo realmente colocou você em contato com o outro ser. E isso é tão bonito, porque geralmente o que a gente vê é que isso vai se fechando, ou seja, que as pessoas vão se fechando. E você fez o processo contrário, e isso eu tenho certeza que é uma inspiração para mim e para todos os seres que estão ao teu redor. Então, eu sou muito grata por isso e tenho certeza que todos esses perfis vão ajudar a gente a realmente percorrer essa iniciação e atender os chamados do nosso coração. Mulher. Você é uma inspiração também, muito assim, fico muito atravessado pela sua presença, pela sua fala. Já te disse isso várias vezes e vou continuar dizendo. E agora vamos lá, eu quero que a gente entre efetivamente, aliás, estávamos esse tempo todo falando de Brotas também, Sim. mas diga como é que estão as coisas por lá, em que pé que tá, qual ajuda vocês precisam e vamos Sim. caminhando por. Num primeiro momento, Maria, o que aconteceu foi que simplesmente, ou seja, foi montado um grupo socorrista com Uhum. diferentes ativistas, diferentes ONGs, diferentes, para que a gente conseguisse. Era um momento, é como entrar num incêndio. Então, quando a gente entra num incêndio, não tem muita organização. A organização é o quê? Apagar o incêndio e salvar as vítimas. Ou seja, Sim. é muito pontual. E aí, obviamente, com o tempo passando, então isso tudo, incêndio, as vítimas que continuam lá, mesmo as que estão em pé, ainda estão muito vulneráveis por causa de uma questão toda de desnutrição de meses. E desnutrição e sem água, ou seja, não é só a questão da comida em si,
mas é tudo ligado ao mínimo que um ser necessita para estar vivo. Então essa fase mudou, foi por isso que o Vitor voltou, inclusive, porque agora já é mais algo que é administrativo, agora já é algo mais que é um manejo, que é o que é alimentar todos os dias, dar suplementação, realmente, isso do ponto de vista do que está acontecendo lá. É óbvio que essa ação é uma ação jurídica também, e continua tendo desdobramento jurídico. É óbvio que existe uma questão financeira, que na página do Búfalas de Brotas vocês podem ter mais informações a respeito de como colaborar financeiramente com isso. Então, tudo isso envolve algo que não vai se resolver de um dia para o outro. Até porque hoje a gente não tem no Brasil, ou no mundo, eu me arrisco a dizer, um santuário, um espaço que pudesse receber 1000 delas, ou centenas delas, porque muitas já fizeram passagem, infelizmente, grávidas. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é algo que se resolve do dia para a noite. Mas o que eu noto, e aqui eu uso as palavras do Dr. Maurício, do veterinário responsável, técnico ali no momento, que ele coloca, são fases. O projeto ele vai passando por fases. E o Alex, que é o ativista, que é o fiel depositário dessas mestras búfalas e de todos que estão ali, inclusive os mestres cavalos, está à frente disso para que realmente cada fase seja cumprida da melhor maneira, para que esses mestres animais nunca voltem para a linha de produção e possam viver a legitimidade da vida que a gente espera para todos os seres, que é o quê? A gente poder ter dignidade. Então, como a gente estava falando, ou seja, não é que o ser humano precisa viver com dignidade. Todos os seres precisam viver com dignidade. E quando a dignidade é perdida, então, sem dúvida nenhuma, aquele ser se torna vulnerável, mas a gente pode torná-lo mais vulnerável ainda se a gente ignorar que foi parte da questão que a gente discutiu aqui. Então, como você tão bem disse, embora a gente não tenha pontuado o sintoma, que é Brotas, com todos os detalhes, Brotas, que é o assunto, foi abordado na causa. Isso que a gente precisa entender dessa live também, ou seja, não é necessariamente falando do Uber e da mestra búfala que está em Brotas que a gente vai estar falando de Brotas. Quando a gente fala de política, quando a gente fala a respeito de opressão, quando a gente fala de inconsciência, quando a gente fala de crise, a gente está falando de todas as causas que remetem o quê? A vulneráveis. Então, essa é uma das partes que eu gostaria aqui de deixar claro a respeito de como esse momento está. Teve uma, agora no finalzinho, eu até anotei aqui para não perder, e eu tô com o mestre gatinho sentado em cima da minha anotação. Eu tô tentando colocar o bumbum dele para lá para eu ler aqui um segundinho. Quando a gente fala a respeito de política, sempre que a gente fala de política, a gente também fala sobre educação. Então, eu queria que a gente invocasse o lugar do veganismo político no quesito educação como conscientização. E a conscientização, existe esse lugar onde a gente busca informação e existe um lugar também onde a gente, se a gente já tem informação, a gente compartilha essa informação. E desse ponto de vista, eu vou pedir aqui para que cada um seja um ativista. Um ativista não de uma causa ou de outra, mas um ativista que luta o quê? Contra a opressão. Um ativista que luta em favor da dignidade para todos os seres. E finalmente, Maria, você também trouxe nesse finalzinho de fala algo que eu gostaria, que me fez muito no meu processo, nas minhas crises e na minha trajetória, me acolheu e eu sinto compartilhar um pouco disso nesses últimos minutos para fechar, né, e passar a voz para você, ou seja, do que como você quer que a gente conclua tudo isso. Mas eu sentia em vários momentos da minha vida como é que Deus, ou bem o Deus dentro de uma menina que crescia dentro de um sistema que imaginava então que Deus era aquele homem branco, barbado lá no céu, em vez de uma força, inclusive feminina, dessa face feminina de Deus, que começa a aparecer de formas diferentes à medida que a gente se abre para essa consciência maior. E eu questionava e falava, mas como é que o diabo, ou seja, como que coisas ruins acontecem quando esse Deus que é branco, que está lá em cima, que não está em contato com o ser humano ou com nenhum aspecto da criação. E aí, aos poucos, a gente começa a encontrar o Criador e a Criadora na criação. Né? Eu gosto muito de uma alusão que fizeram de dois gêmeos que estão no útero materno. Você já viu isso, Maria? Acho que não, Paty. É uma conversa de dois bebês no útero, ou seja, dois embriões, dois fetos, dois bebês no útero de uma mãe. E um fala para o outro, fala, nossa, não seria incrível se tivesse alguém para cuidar da gente? E o outro fala, é verdade. Deve ter alguém que cuida da gente. Eu não acredito nisso, senão já tinha aparecido. Enfim, é uma conversa excepcional. E eles estão no útero da mãe. Então, isso também para a gente lembrar, ou seja, que está tudo conectado, e mesmo quando a gente pensa que está sozinho, pensa que está na crise, pensa que ainda assim é um ambiente protegido. Protegido para quê? Para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente nasça. Uhum. Realmente vale a pena procurar esse texto, eu não sei de quem é a autoria.
E aí eu coloco algo que me acolheu na minha jornada, que eu sempre tive esse dualismo que você trouxe, essa dualidade, na verdade, é o bem contra o mal. E em determinado momento, eu comecei a ver que até treva serve luz. Até a crise pode Hum, levar para um lugar bom. E aí a dualidade cessou, porque o bem é soberano. Agora, o bem como soberano, é como se a gente falasse, de um lado da moeda é cara, do outro lado é coroa. Só que existe a moeda, e a moeda é o bem. A moeda é tudo que é digno, a moeda é a justiça. Agora, dentro da justiça, existem, ou seja, essas nuances de cara e coroa, dentro da moeda, justiça. Agora, é importante a gente sempre conscientizar que o bem é soberano. E por que, que o bem é soberano? Porque a gente sempre pode tirar alguma coisa boa de tudo que está acontecendo e ressignificar brotas para que seja um movimento de conscientização, para que expanda a nossa consciência, para que a nossa crise não seja um fim da nossa vida, mas um começo de uma nova vida. Para que tudo isso que está acontecendo no governo atual e as injustiças sociais que a gente vê possam levar a gente a uma participação ativa pelo mundo que a gente acredita, e em vez de simplesmente se calar à frente ao desgoverno que está acontecendo nesse momento, inclusive individual. Então eu deixo isso aqui para que a gente possa, ou seja, dar um passo para trás dessa dualidade e entender que até treva serve luz. E que se a gente conseguir ressignificar tudo isso, o privilégio e o benefício serão para todos os seres. ai, meu Deus. Ah, caiu minha bateria aqui, voltei. Pronto, voltei. Ai, que lindo, Então é Patrícia. isso, querida. Eu só queria deixar essas palavras aqui e de novo agradecer essa espaça, como você chama, ou seja, virtual, onde você conecta seres para um bem maior. E deixo aqui o nosso próprio, né, ou seja, a nossa própria sustentação de campo, para que você também, você e os teus, possam se sentir acolhidos sempre dentro disso tudo, dentro dessa nova consciência que cada um pode girar quando aceita o chamado, quando aceita a iniciação, quando ressignifica, quando coloca a vida à disposição do benefício do outro e não para usufruto próprio. Iu! Uau! 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 Que abraço! Alguém falou que essa live é um abraço. Eu me senti agora, assim, muito abraçada mesmo e resgatei a minha vivência aí no Ashram. Suas palavras me atravessaram. Eu entrei numa crise de choro. Muito engraçado, porque muitas pessoas poderiam olhar para aquilo, mas ela tá bem? Tá tudo bem, né? Esse lugar de novo. E eu tava muito sendo atravessada, assim, pelas suas palavras, como fui agora. E aí me vem de trazer, me vem assim de. é, eu acho que a gente, todo esse levante, esse novo levante histórico, feminista, essa, toda essa forma organizada que tem se colocado para fazer frente a esse capitalismo que explora, que oprime, para questionar o patriarcado, eu acho que vem surgindo também a gente vem relembrando essa forma de exercer a espiritualidade, que é uma forma ativa, que está conectada com o social, com a terra, porque essa espiritualidade desse homem branco, soberano e onipresente, é uma espiritualidade que aliena, é uma forma é, que contribui, eu não vou dizer porque a gente não pode generalizar, mas contribui para a alienação. E eu acho que vem surgindo no horizonte uma espiritualidade, a gente vem relembrando e resgatando essa espiritualidade que é do coletivo, que não está centrada em uma única figura representada pelo masculino, mas onde a potência do masculino e do feminino tem lugar igual na roda. Né? E é uma espiritualidade que nos convida à reflexão política, nos convida à ação política. Então, nos convida a estar com os nossos e com todes e em roda e não mais em linha de hierarquia e de opressão e de dominação. Então, eu saúdo e reverencio a nossa capacidade de resgatar primeiro dentro de nós e depois no coletivo. Eu falei lá atrás sobre essas antigas formas de organização social que datam de mais de 50 mil anos de história humana e que elas eram muito focadas nesse lugar da espiritualidade do coletivo, do que é simples, do que é circular. E então essa sua fala me trouxe assim esse sentir. E aí eu tô comentar, porque eu esses dias coloquei aqui na Espaça
Até perguntei, eu estou pensando em fazer um grupo de estudos com esse livro. Eu estou traduzindo ele, eu já traduzi acho que uns 3 ou 4 capítulos, que se chama A Grande Mãe Cósmica, Lindo. Redescobrindo a Religião da Terra. E eu não sei se alguém aqui que está na live já leu ou se está lendo, mas eu estou começando a criar um grupo de estudos desse livro e pretendo publicar aí esses 3 primeiros capítulos, porque não tem a versão em português dele. Mas ele fala muito sobre isso, ele faz todo esse resgate, faz esse diálogo do contemporâneo com essas experiências matrifocais, matrilineares, de tempos remotos e que sofreram também o apagamento que o patriarcado e o colonialismo tão costumeiramente fazem com as histórias, né, nativas dos povos, das terras, etc. Então, eu estou criando esse grupo de estudos. Mas então é isso, eu fiquei muito atravessada com a sua fala. Ai, meu Deus! Espero que logo você possa estar aqui de novo, Maria, que a gente Sim. possa conversar muitas outras vezes. Quando você criar um estudo, me avisa que daí a gente também posta nos nossos canais. Eu estimulo muito que a gente estude e que a gente possa estar perto, porque às vezes cada tanto a vida dá uma apertada e a gente deixa de fazer sinapse. E quando a gente está em grupos de estudos, quem está do lado é como se estivesse dando uma cutucada na gente, falava, olha, pensa nisso, vamos, expande, vamos. E por isso que a importância da gente ir em grupo. Grupos que valorizem o indivíduo. O grupo, ele nunca pode colocar o indivíduo apagado para que só o coletivo apareça. Essa forma de coletiva é absolutamente nociva, tóxica e opressora. O Foram coletivo... experiências que viveu e que não deram certo, né? Exatamente. Então, enfim, conta com a gente aqui também e eu espero que a gente possa ter muitas outras conversas e estudos e falas, e tem aqui o meu respeito, Maria, por todo o teu processo, pelo que você significa para essa humanidade de todos os seres e principalmente para esses outros seres que não fazem parte da nossa humanidade, mas da nossa família momentânea e temporária terrena, como a nossa Mãe Terra e os nossos mestres animais. Arrou, mulher, arrou. A Carol J. Adams tem uma frase, ela sempre fala muito do referente ausente, que são esses seres que não têm, não tem a fala como a gente tem, mas tem a própria fala deles, obviamente, mas e que eles estão ausentes nas conversas. Então, uma coisa interessante que eu queria trazer é que eu tenho um irmãozinho de 5 anos, né? E tenho um de 27. E o meu irmão de 27, ele não é vegetariano, e o meu irmão de 5 parece que nasceu já com essa antena ligada. E se tem uma coisa que eu sempre, que tem a ver com esse lugar do incômodo e da gente ter coragem de ser, às vezes, incômoda mesmo. Então, sempre que ele vai comer, às vezes eu tô na casa, assim, do meu pai, que ele é filho por parte de pai, né? Então, ele sempre quer muita salada, aí alguém oferece carne pra ele. E ele sempre oferece para mim, né? Eu falo, não, eu não como bicho. Isso gera um conforto na mesa, porque essa criança de 5 anos está começando a tomar consciência que aquilo, né, que esse ausente, que o que estão chamando de carne é um animal, né? E a gente vai dissociando essas palavras Sim. e isso vai ficando invisibilizado, como a gente já falou. Então, era isso que eu queria dizer. Dizer mais uma vez, agradecer muito, 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 Patrícia. Assim, eu faço minhas todas as suas palavras. Eu, assim, cada vez mais tenho percebido, e eu acho que esse momento de chamamento também dessa crise coletiva é para a gente se conectar com pessoas que estão alinhadas e caminhando por veredas parecidas ou têm um norte parecido com o nosso. Então eu tenho farejado, eu digo que eu farejo na mata escura, mulheres que são professoras, e eu também brinco sempre com a minha companheira, professora aprendiz. É isso, sabe? A gente ensinante, aprendiz, aprendiz ensinante o tempo todo. Isso tem a ver com essa circularidade, e eu estou farejando na mata essas mulheres, e você é uma delas que eu tive a honra de encontrar no meio da floresta. Estou muito, muito grata. Esse canal também está sempre aberto, assim, né? Esse espaço é coletiva. Somos 21 mulheres ocupando aqui. Cada uma ocupa, por enquanto, a gente não é um coletivo, onde a opinião representa todas, mas cada uma ocupa aqui da melhor forma que encontrar e que achar coerente. Então, eu agradeço em meu nome a sua presença. Esta espaço está sempre aberta para você, para seus devaneios, seus cantos, suas falas, as suas lutas.
E a última coisa é você contar como as pessoas podem contribuir. Eu sei que entrando no site do santuário elas encontram, mas como elas podem contribuir financeiramente ou voluntariamente com o santuário, Paty? Agradeço, querida, agradeço por esse espaço. É muito importante, algumas vezes as pessoas pensam que os santuários se sustentam com algum tipo de benefício do governo ou do que quer que seja, e não é assim. O santuário, primeiro de tudo, ele é um chamado espiritual, é assim que o Vitor e eu nós sentimos, um chamado espiritual, onde a gente é guardião, por isso que a gente fala que a gente não é fundador, a gente é guardião. Dentro dessa guarda, a gente procura zelar para que essa energia de conscientização, ainda que ela seja incômoda, inclusive para nós, para que ela sempre continue. A gente não pode desclassificar, a gente já falou disso do que é desconfortável na live, só que a gente não consegue fugir do desconforto do envelhecimento, fugir do desconforto da morte, a gente precisa lidar com o desconforto. E uma forma da gente lidar com o desconforto é lidar com a consciência, que a consciência sempre leva a gente a lugares desconfortáveis. Então, a gente, como guardião daqui, a gente zela pela conscientização e também pelo resgate, tentando resgatar tantos quantos a gente consiga. Hoje, como já foi dito, a gente tem 140 vidas aqui no santuário que comem, que são medicadas, que precisam de infraestrutura, com funcionários, enfim, com veterinário responsável, exames, raio-x, tudo que a gente pode imaginar. E isso tem um custo mensal hoje de R$ 70.000. Fora isso, a gente tem a construção de um hospital veterinário, que agora, nos próximos meses, já vai ter estagiária de medicina veterinária, para que a gente possa também começar nesse lugar de educação mais forte e dar visibilidade acadêmica para os tratamentos que são oferecidos aqui no santuário e que em outros lugares seriam sugestões apenas para eutanásia. Então, tudo isso, ou seja, é uma forma da gente contribuir de uma forma, de uma maneira maior do que simplesmente estar aqui com 140 resgatados em silêncio. Então é isso. Então tem várias formas de colaborar. A contribuição espontânea, na bio vocês encontram, tem um curso online de yoga, tem o ashram, que basicamente a pessoa se torna um aprendiz de um mestre animal aqui e ela tem benefícios que inclusive auxiliam na transição para o veganismo. E além disso tem uma loja que tem produtos sustentáveis que ajudam na conscientização. A loja é uma forma de ativismo também e não só de conseguir arrecadar fundos para nós. Então, essas são as formas. Eu agradeço por perguntar e por pensar, né, com tanta generosidade a respeito aqui do santuário, Maria. Arro, mulher. E para a gente encerrar, eu queria fazer um pedido do coração. Você também na live com a Ju, citou uma frase do Schopenhauer muito, muito potente. E você abriu com uma canção que eu acho que se você trouxer essa frase que você trouxe do Schopenhauer e a gente encerrar juntas com aquela canção, eu acho que seria um abraço para esse momento. Agradeço, Maria. A frase do Schopenhauer é a gente aceitar com serenidade o desconforto. É a gente conseguir respirar esse momento atual, inclusive, que não existe quem esteja encarnado agora que está nadando de braçada no oceano da vida. Agora, se a gente tiver um pouquinho de serenidade para lidar com tudo isso, vem lucidez, vem discernimento e vem um espaço que a gente não invisibiliza outros. Então, eu invoco muito esse lugar para a gente ter essa serenidade. E agradeço, Maria, por tudo que você é e por tudo que você faz, por essa potência que o teu espírito é aqui na Terra. E a música, o cântico é Calma e Tranquilidade? Foi esse? Então vamos juntos. Calma e tranquilidade são as ordens para receber o amor. Meu amor, por todos vocês. O amor. Até grata. Gratidão, mulher. Gratidão, querida. Vou ver como é que eu salvo. Como que eu salvo, gente? Não quero perder essa live. É só eu fechar? Alguém me ajuda pra eu não fechar aqui? Peraí, deixa eu pôr o óculos. É só eu fechar, né, gente? Alguém me responde. Posso, eu fecho no xizinho? É isso? Ah, tá. Ai, obrigada, Carol. Então eu coloco no xizinho e aí já vai dar a opção de salvar, né?
Ai, gente. Tá bom. Salva depois que fechar. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram por aqui. Foi linda essa roda. E é isso.